Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 21. Amém? Irmãos, nós vamos caminhar um pouco mais no livro de Tiago hoje, tá? A gente vai aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus hoje. Nós vamos ler alguns versículos juntos e vamos comentar e conversar a respeito desse versículo, tá? Tiago capítulo 1, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, olha lá. Portanto, se você tiver com a sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia. Se você quiser no projetor, pode ler. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Na semana passada, nós falamos da diferença de provação e tentação. Provação é aquilo que é externo. Provação são testes que Deus te envia para provar a tua fé, para gerar paciência, para gerar perseverança, para gerar maturidade. Amém? Provação. E o que é tentação? Tentação é aquilo que vem de dentro, é aquilo que você quer e o diabo usa o teu próprio desejo para gerar o pecado e gerar a morte na tua vida. Então preste atenção aqui. O que nós falamos na semana passada? Que tem muita gente aí colocando culpa no diabo, tem muita gente colocando a culpa dos seus pecados no diabo, quando na verdade são tentados por aquilo que eles mesmos desejam. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Olha o que a Bíblia está dizendo. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade. Quem é que tem que se livrar da impureza moral? É Deus que tem que livrar você da impureza moral? Está escrito aqui? Peçam a Deus para te livrar da impureza moral. É isso que está escrito? Não. O apóstolo nos dá uma responsabilidade. Depois de nascermos de novo, ele diz, olha, você agora já é livre do pecado. Agora quem tem que se livrar da impureza moral é você. Você que tem que parar de dar desculpa, e eu, né? De falar que a carne é... a carne é... E pecado é remédio, vitamina? Não, né, irmão? Ah, pastor, sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Não, irmão. O teu espírito que está fraco, porque a carne está forte nesse caso. Se a carne tivesse fraca, você não estava pecando. A carne está forte, né? Então, o Tiago, ele fala o seguinte, ó, livrem-se. Fala com esse irmão que está do seu lado. É você que tem que se livrar, irmão. Ah, pastor, a impureza moral, pastor, o que eu faço? Se livra dela, irmão. Se livra da maldade que prevalece. E como que a gente faz isso? Preste atenção. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvar vocês. Cadê uma Bíblia aí? Deixa eu ver, me dá uma Bíblia aí. Preciso de uma Bíblia. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabia que tem muita gente... Esses dias a Carla compartilhou comigo que conversou com alguma... Não vou falar qual a faixa etária, não. Mas ela conversou com uma certa faixa etária daqui da igreja. Pode ser qualquer uma, hein? E perguntou para essa faixa etária o que foi falado no domingo, na palavra que a pastora Fabiola pregou. Quem estava aqui domingo? Espera aí, me presta um microfone aí. Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. Eu vou aí para você me falar qual foi o versículo lido, hein? Não, levanta a mão aí, quem estava aí? Deixa eu ver. Olha lá. Ninguém mais levantou. Foi falado sobre 2 ou 3 tópicos? 3 tópicos. Quem estava aí domingo? Quem pode me falar pelo menos sobre qual pessoa foi falado? Foi falado sobre alguém no domingo. Amém. Glória a Deus. Quem sabe pelo menos, não precisa nem o capítulo e o versículo, pelo menos o livro que foi lido domingo. Deixa eu ver. João 14, né? Tu abriu a folha do GC aí, né?
Não, irmãos, parece, eu não ia dar o microfone para ninguém, não ia envergonhar ninguém, eu estou brincando. Mas, irmãos, Tiago falou o seguinte, olha, acolham, a palavra ali aceitem é acolher, é levar consigo. Acolham com mansidão, com humildade a palavra que está sendo implantada, porque é essa palavra aqui que é poderosa para salvar vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo a música, eu estava aqui tocando, eu amo a música, mas a música não salva ninguém. Amém? Você pode cantar música, tem gente desviada que ouve a melodia o dia inteiro. Tem gente vivendo no pecado e ouvindo a palavra, e ouvindo melodia. Tem gente em pecado que está indo para o inferno e cantando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tem gente em pecado, irmão, vivendo num pecado terrível. Por quê? Porque música não salva ninguém. O que salva é a palavra que está sendo implantada em você. Mas você sabia que tem muita gente que termina um momento desse, termina um estudo, termina um culto de domingo e não se lembra de praticamente nada do que foi falado? Sabia disso? Do que serve a palavra de Deus para essa pessoa? De nada. A palavra salvar é sozo. A palavra salvar é manter a salvo, é poupar alguém de sofrer. A palavra salvar é alguém sofrendo da enfermidade, fazer bem, curar, restaurar, preservar, livrar. A palavra é poderosa para curar as tuas enfermidades, para te livrar, para te salvar, para te manter seguro, para restaurar a tua vida. A palavra que está sendo liberada, implantada em você. Mas, irmãos, o que vai fazer a diferença de quem está sentado aqui, quem está sentado aqui, quem está sentado aqui, quem vai permanecer e chegar no céu, e quem vai ficar sentado aqui, mas não vai chegar no céu, não vai viver seguro, não vai viver curado, não vai ser restaurado, não vai ser... Sabe? Qual é a diferença? É quem aceita e quem não aceita. Quem está entendendo aí diz amém. Então, irmãos, a palavra que é implantada, você sabia? De quem é essa Bíblia? Obrigado, João. Olha aqui para mim. Você sabia que tem pessoas, não aqui, tá, irmão? Eu fiquei sabendo numa outra igreja aí, fui pregar numa outra igreja, me falaram, que tem pessoas que quando a palavra consola ela recebe muito bem. Sabe? Eu pregando, às vezes, não aqui, né, irmão? Quando eu prego em outra igreja, essa igreja aqui é perfeita. Mas eu pregando, eu já percebi o seguinte, quando o pastor está pregando, que ele fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O pastor está falando sobre adultério. E aí aquele irmão, que é fiel à esposa desde sempre foi fiel, nunca adulterou e tal, aquele irmão fica assim, ó. Fala a Deus, fala mesmo, tem que falar contra o adultério mesmo. Gostei, muito bom, pastor. Só que aquele irmão não é dizimista. Aí o pastor está falando de adultério, aquele irmão está assim, ó. Muito bom. Aí de repente o pastor começa a falar, mas irmão, você que não é dizimista, aí o irmão já começa. Esse pastor está na carne. Quando o pastor fala por alguma coisa que você já venceu, aí o irmão, fala a Deus. Mas aí de repente o irmão que não é casado, aí o pastor começa a falar de fornicação, aí o irmão já começa, vou no banheiro, me dá vontade no banheiro, rapaz, esse pastor, né, estava tão bom, agora fugiu do propósito de Deus, aleluias. Tem pessoas, irmãos, que quando consola, ele, que maravilha, mas quando confronta, ele se fecha. Ou seja, ele não recebe a palavra com mansidão. E a palavra que te cura, a palavra que te edifica, a palavra que te amadurece, é a palavra que te confronta. Quando você estiver num culto que aquela palavra tocar na tua ferida, dá glória a Deus, irmão. Geralmente é o contrário. Geralmente quando o pastor toca na ferida é um silêncio, irmão. Mas quando tocar na tua ferida, aí que tu tem que falar. Fala a Deus comigo. Porque eu quero ser salvo, Senhor. Porque é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos amadurece, que nos salva. Fala com esse irmão que está do seu lado, a palavra que te confronta é a palavra que te salva.
No verso 22 do capítulo 1, vamos lá, verso 22, capítulo 1. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu Deus. Meu Deus. Você sabia de uma história? Que o livro de Tiago, quando eles foram em oração, selecionando os livros para compor, né, o cânon da nossa Bíblia, os 66 livros, teve um teólogo que ele cogitou, falou, não, eu acho que é melhor a gente não botar o livro de Tiago não, gente. Porque o livro de Tiago é muito duro, gente. Ele é muito duro. Mas aí todo mundo em oração, o Espírito Santo falou, não, coloca esse, fui eu que inspirei. Porque olha só, irmão, Tiago falou, olha, irmãos, se vocês ouvem a palavra e não praticam, vocês estão só se enganando. Irmãos, quantos crentes por aí, aqui em Madame Machado não, irmão, glória a Deus, aqui não. Mas quantos crentes por aí, irmãos, que estão ouvindo, e eles estão enganando-se a si mesmos, dizendo, eu vou para o céu, Deus me ama, sabe, eu estou bem com Deus, e não está, irmão. Por quê? Porque não está praticando. Tiago está falando, você está se enganando, querido. Porque, irmãos, a prática da palavra é o que faz diferença na nossa vida. Olha no verso 23, diz o seguinte, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, e depois de olhar para si mesmo, vai e se esquece da sua aparência. Olha aqui para mim. Quem se olha no espelho todo dia aí? Você não se olha no espelho, não? Sério, irmão? Ah, é mesmo? Não, não é possível. Nem para pentear o cabelo? Ninguém ouviu isso. Mas deixa eu te perguntar, para que a gente se olha no espelho? Para ver como que a gente está, não é? Espelho tem filtro? Porque o aplicativo tem filtro, né? Aí tu olha aqui no filtro da câmera, né? Aí ele tem um embelezador. Tira as espinhas, né? Até afina o nariz, tal. Aí tô bonitão, hein? Aí tu olha no espelho e fala, misericórdia. Sangue. É porque tem gente que está se olhando tanto no filtro do Instagram, que quando olha no espelho, assusta, né? Mas o espelho não mente. Presta atenção nisso. O espelho não mente. O espelho mostra imperfeições. Quando você acorda de manhã, você olha no espelho, não é para ver a sua beleza, é para ver as remelas do seu olho. É para ver as barbas escorridas do lado da boca. É para ver aquele cabelo despenteado, quem tem cabelo, quem não tem, é para ver a carequinha se está brilhando. Né? É ou não é, irmão? De repente você olha no espelho e você fala, meu Deus do céu, que cara pálida é essa? Eu preciso passar uma maquiagem, as mulheres, né? Mas olha bem, você olha no espelho para ver a realidade de quem você é, sim ou não? E dá uma consertada, quem concorda? Você acordou de manhã, olhou no espelho, 2 remelonas aqui, o cabelo despenteado para cima, aí você olhou no espelho, aí foi embora. E aí você, olha o que Tiago está mostrando. Você está andando pela rua e se esqueceu já de que você está com o cabelo despenteado. E você acha que está tudo bem. Você acha que está bem e está todo mundo olhando e fala, cara, olha a remela no olho dele. Não lavou a cara. Mas ele mesmo já se esqueceu, ele não está nem aí para a remela. Você acaba de almoçar, você vai no banheiro, olha os dentes, vê se tem uma casca de feijão no dente. Aí você viu a casca de feijão no dente, mas não tira, você vai embora. Pastor, que exemplo é esse? É exatamente aquele que ouve a palavra. E sabe qual é o objetivo da palavra? É mostrar a casca de feijão no teu dente. O objetivo da palavra é mostrar teu cabelo despenteado. É mostrar a remela do teu olho. Aí tem gente que vem para o culto e olha no espelho da palavra. Aí a palavra te mostra. Você está pálido, você está desnutrido. Você olha assim, ó, tá com anemia.
Está com remela no olho e cabelo despenteado. Aí a pessoa sai do culto e logo se esquece. Não tomou uma atitude. Não lavou a cara, não penteou o rosto, espiritualmente falando. Quem está entendendo aí? Então, irmãos, a palavra te mostra. E você faz o quê? Você age, pratica o que a palavra está te mostrando. Você está entendendo? Se a palavra te mostra que você tem que ser mais manso, e você sai dali da porta e não é manso, é como o homem que olhou no espelho, a remela no olho e não fez nada, foi e logo se esqueceu. Se a palavra diz que você tem que... Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem pode dar um exemplo aí? O que a palavra nos mostra? Algo de ruim que a palavra mostra na nossa vida. Quem pode dar um exemplo aí? Deixa eu ver. Murmuração. Meu Deus, fala Deus. Mais alguém aí? O que a palavra nos mostra de ruim da nossa vida? Alguém aí? Nosso modo de falar. Mais alguém? Procrastinação. Eita Deus. Mais alguém? Ingratidão. Uau. Mais alguém? O que a palavra já te mostrou assim, ou já te confrontou mesmo? Deixa eu ver alguém aí. Não, você não, uma amiga sua. Fala aí. Ninguém mais. Temperamento, toma lá da cá. E Tiago diz o quê? Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Aí vamos lá, irmãos, olha. A Bíblia diz para as mulheres, sejam submissas. Aí você sai da porta e esquece tudo. Aí a Bíblia diz para os homens, ama seus esposos. Você sai da porta e esquece tudo. A Bíblia diz assim, ó. Deixa eu te perguntar, ceia é sugestão ou ordem? Ceia é sugestão ou ordem? O que Jesus disse? Fazei isso em memória de mim. Aí o crente no dia da ceia não vem, não participa. Por quê? Porque eu estava sem vontade. Ou seja, a Bíblia diz, você não pratica. Amém? Devolver o nosso dízimo é uma sugestão ou é ordem? Aí a Bíblia diz, devolvam o seu dízimo ao Senhor. E você diz, não vou. Ou seja, ela me mostrou, mas eu não quero praticar. A Bíblia diz, perdoem-se uns aos outros. Aí o lírio do campo fica 6 meses chateado com a irmã. 6 meses. Ou seja, a Bíblia mostra o pecado e o irmão não pratica. Está enganando-se a si mesmo. A Bíblia diz, vamos lá, batismo. Batismo é ordem ou é sugestão? Aí o irmão diz o seguinte, não pastor, não vou me batizar não. Reconciliar, amar, sei lá. Tudo que a Bíblia diz. Se você não pratica, você está se enganando a si mesmo. Amém? Diga para esse irmão que está do seu lado, quando a Bíblia te mostrar, haja, ou então estará se enganando. Irmãos, olha, quem aqui, de verdade, irmão, quem aqui de verdade você quer ir para o céu quando Jesus voltar para buscar a igreja? Agora, já pensou, irmãos? Já pensou você passar esse tempo todo na igreja? Aqui, e você descobrir lá no final que a sua religião era um engano? Não que isso daqui é um engano, mas que você estava enganado no meio da verdade. Já pensou, irmão? E você ir para o inferno tendo escutado tudo isso? Não, irmão. A gente tem que ser praticante da palavra. Tiago 1, 24, 25. O que você faz com a palavra que confronta suas imperfeições? Tiago 1, 25. Contudo, o homem que observa atentamente. Pergunta para esse irmão que está do seu lado assim, você observa a palavra atentamente? Você ouve a palavra atentamente? Hein, irmão? Ou você ouve a palavra distraidamente? Ó, aqui na igreja é assim, ó.
vou dar uma dica para vocês, tá? Quem senta dali para lá, não tem nada de errado. Quem senta lá atrás não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, vocês têm que ser mais excelentes do que o pessoal daqui. Vocês têm que ser top mesmo. Por quê? Porque tem sempre uma distraçãozinha. Tem ou não tem? Às vezes é alguém passando para lá, às vezes é uma criança, alguém indo no banheiro e tal. Então vocês que sentam aí, vocês são os crentes mais top das galáxias. Entendeu? É ou não é? Porque os crentes mais TDAH são os que sentam no primeiro banco. Os crentes que têm mais déficit de atenção são os que sentam aqui. Ó, né? Os que sentam daqui são os que têm mais capacidade de concentração. Aí você tem que se concentrar, porque se você ouve a palavra distraidamente, você já perdeu. Você tem que observar atentamente a perfeita lei da liberdade e perseverar na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando. Esse será bem-aventurado naquilo que fizer. Irmãos, eu quero ser uma pessoa, não sei você, mas eu quero ser bem-aventurado em tudo que eu faço. Tudo que eu colocar as mãos, está escrito lá, ó, naquilo que fizer, eu quero ser bem-aventurado. O que eu botar a mão para fazer, eu quero ser feliz e bem-aventurado em tudo. Por exemplo, a minha família, aquilo que eu faço, a minha família, eu quero ser feliz nela. Eu quero ser feliz no meu trabalho. Eu quero ser feliz no ministério. Eu quero ser uma pessoa feliz, irmão. Qual é o segredo para ser uma pessoa feliz? Observar atentamente e perseverar na prática, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticando. Quem quer ser bem-aventurado aí? Feliz, feliz, irmão, feliz. O segredo está aqui, ó. O segredo está aqui. É você observar, ouvir. Se você sair do culto e você se esquecer daquilo que você ouviu, você tem que sair inconformado, chateado. Porque senão, puxa vida, como é que eu vou ser bem-aventurado se eu me esqueci do que eu ouvi? Não, a próximo culto eu vou melhorar. No próximo culto eu vou prestar mais atenção. No próximo culto eu vou anotar. No próximo culto eu vou dar um jeito, eu vou sentar mais na frente. Porque eu preciso guardar o que eu ouvi. E praticar. O que eu ouvi na quarta eu vou praticar na quinta. Irmãos, eu te garanto, porque a Bíblia está dizendo, você vai começar a ser uma pessoa feliz em tudo aquilo que você fizer. Porque quem pratica é feliz. Quem não pratica é um crente triste. Quem não pratica é um crente que não evolui. Amém, irmão? Quem não pratica a palavra é um crente que não sai do lugar, vive em ciclos. É um crente que vive na tristeza. É um crente que vive oscilando. É por isso que eu estou falando. Aqui, aquele crente que não perdoa. Se a Bíblia diz para perdoar e você não perdoa, irmão, você vai viver na tristeza. Se a Bíblia diz congregue e você não congrega, você vai viver na tristeza. Aí você vai viver dizendo, pastor, mas por quê? Por que eu não sou feliz? Por que todo mundo é feliz e eu não sou? A pergunta é simples. Você ouve atentamente? Você pratica a palavra? Nem tanto. Então, irmão. Agora, se você está se esforçando para ouvir, guardar e praticar, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, só se torna feliz em tudo que faz aquele que pratica tudo que aprende. Isso é forte, hein? Fala de novo para essa pessoa. Só se torna feliz em tudo que faz aquele que pratica tudo que aprende. Uau, irmão. Pensa um pouco nisso. Forte, hein? Só se torna feliz em tudo que faz aquele que pratica tudo que aprende. Você sabia que eu percebo pessoas na igreja que vão crescendo, sabe? Vão amadurecendo, vão se tornando felizes, vão evoluindo. Mas eu também percebo pessoas que não saem do mesmo ciclo.
Ai, irmão, como isso me deixa triste, irmão. Sabe por quê? Porque, olha, de algum jeito, tem alguma coisa sendo ensinada aqui nessa igreja. Amém? Porque se ninguém aqui tivesse crescendo, o problema estava em quem está ensinando. De repente eu estava ensinando o livro de culinária. Aí ninguém vai crescer. Agora, eu estou ensinando a palavra. E aí eu vejo um crescendo, o outro amadurecendo, o outro crescendo em Deus, o outro se tornando feliz, a família do outro, a vida do outro. E aí eu vejo um que não cresce, um não amadurece, um só repete os mesmos problemas, cai nos mesmos erros, está sempre, sabe, alto e baixo, sempre inconstante, sempre reclamando das mesmas coisas. Aí eu falo, ó, esse não está praticando o que está aprendendo. Mas aquele está. Porque o segredo não está em mim, o segredo está em praticar a palavra. Amém, irmão? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus mais forte para você acordar aí. Eita glória, aleluia. Tiago capítulo 2. O segredo da maturidade, um dos primeiros e principais segredos da maturidade está em praticar aquilo que você está escutando. Amém? Por exemplo, se a palavra de domingo falou sobre o relacionamento com o Espírito Santo e você não colocou em prática, você perdeu tempo. Amém? Mas se você procura praticar um pouquinho daquilo que você ouve, você vai crescendo todo dia. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês que eu esqueci, olha. Olha que chegou, irmãos. Quem já tem esse livro aí? Deixa eu ver. Quem não tem ainda, levanta a mão. Quem não vai levantar a mão independente do que eu perguntar? Quem não tem ainda, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Esse livro aqui chegou mais algumas cópias e vai acabar rápido, porque vieram poucas. O poder do jejum. Amém? Então eu quero recomendar que você leia esse livro aqui, para que você aprenda sobre o poder do jejum para a sua vida. Então, se você quiser, me procura no final ali, que eu trouxe algumas cópias só para você levar para casa. Tiago 2, 14 em diante. Vamos ler? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Preste atenção nisso. Próximo versículo. Se uma irmã ou um irmão precisa de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-te, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, o que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então, pausa aí. A primeira parte do nosso estudo hoje, nós falamos sobre a prática da palavra. E agora eu quero falar sobre a prática da sua fé. Muitas pessoas, quando leem esse texto, elas pensam que o apóstolo Tiago está falando sobre obras sociais. Ou seja, se alguém tem fé e não tiver obra social, ou seja, você tem fé, mas você não dá uma cesta básica para quem está com fome, não, então sua fé é morta. A Legião da Boa Vontade usa esse texto aqui para dizer, né, que nós temos que ajudar o pobre, o necessitado, porque está escrito aqui, né? Mas não é isso que Tiago está falando. Tiago não está falando sobre ajudar o pobre. Tiago está dando um exemplo. Tiago está dizendo o seguinte, meus irmãos, eu quero explicar uma coisa para vocês. Se você diz que tem fé, mas não tem prática, uma prática que condiz com aquilo que você crê, então a sua fé é morta. Então, irmãos, tem dois tipos de fé. Tem a fé viva e tem a fé morta. Assim como o seu corpo. Tem corpo vivo, e quando a pessoa morre, é um corpo ou não é? Mas aquele corpo ali faz alguma coisa? Não, é só um corpo morto. Então, irmãos, tem crente que tem fé viva,
e tem crente que tem fé morta. A fé viva recebe de Deus. E a fé morta é fé, mas não recebe nada, porque é morta. Então, irmãos, aqui no nosso meio, tem fé viva e tem fé morta. A boa notícia é que a fé morta pode se tornar fé viva. A má notícia é que a fé viva pode se tornar fé morta. Mas você quer ter uma fé viva, amém? Quem quer ter uma fé viva? Sabe como é que é? Próximo verso. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deixa eu te falar uma coisa. Fé é algo que se vê. Fé não é algo que se sente. Fé é algo que se vê. Por isso que eu te falei no início do culto. Você tem que adorar pela fé. Por quê? Porque fé não é algo que se sente. Então, irmão, se você crê que Jesus disse que aonde 2 ou mais estiverem, ali ele estaria, você não precisa sentir nada. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Como é que eu sei que você crê que Jesus está aqui? Como é que eu sei? Pastor, porque eu sinto. Não, porque você tem que praticar a tua fé. Então, irmãos, quando eu chego no culto aqui, como é que eu sei se você crê que Jesus está aqui? É só eu te ver. Quando eu vejo um crente assim, não tem uma cadeira aqui, né? Mas quando eu vejo um crente sentado, todo mundo adorando a Deus, e aquele crente sentado na cadeira dele, ele assim, Quando eu olho para aquele crente, eu tenho certeza que ele não crê que Jesus está aqui. Não, eu creio sim, pastor. É claro que não crê. Não, pastor, que isso? Não creio, irmão. Sabe por que não crê? Porque se você visse com os seus olhos Jesus encarnado aqui, suas vestes, o que você faria? Irmão? Vamos lá. Seja sincero, irmão. Você que é crente, o que você vai fazer, Cauã? Não, responde sincero. Vamos falar um pouco sobre essa questão de adoração. Se você visse o próprio Cristo na sua frente, com os seus olhos físicos, quem aqui ia se jogar nos pés dele? A primeira coisa que você ia fazer é cair de cara nos pés dele. Deixa eu ver. Quem aqui já se jogou de cara no chão na hora do culto? Não levanta a mão não, irmão. É só... Não, se eu visse, pastor, aí... Jesus. Mas aí porque você não viu, você não crê que ele está? Mostra-me a tua fé pela tua prática. O pior não é isso. O pior é quando eu já vi crente assim, O crente está aqui assim, Aí o ministro, aqui não, já vi esse retiro de jovens. O ministro de louvor está ali assim, Deus está aqui. Aí, irmão. Tem anjos do céu aqui, irmão. Aí, de repente, manifesta um demônio. Aí o irmão, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Ué, irmão, você crê mais no diabo do que em Deus aqui? O diabo precisa manifestar para você acreditar que tem alguma coisa acontecendo aqui, irmão? Irmãos, isso aqui é para mexer com você, irmão. Mostra-me a tua fé. Não, pastor, se eu ver Jesus, não, irmão, você não precisa ver, você só precisa crer que ele disse, aonde 2 ou mais estiverem, ele estaria. Se você chegar aqui no culto 7 horas, irmão, sinceramente, se você chegasse 7 horas da noite no culto hoje, e quando você entrasse naquela porta, Jesus estivesse parado ali te esperando, você não ia nem cumprimentar ninguém, irmão, você ia sair correndo, Jesus. Então eu quero te dizer, irmão, quando você chegar no culto, você contou assim, tem 1, 2, 3, Jesus está aqui, eu já vou me posicionar, porque ele está aqui. Você está sentindo alguma coisa? Não preciso sentir, ele disse que estaria, eu sei que ele está. Então, irmãos, mostra-me a tua fé através das tuas atitudes. Você diz que tem fé, mas não tem atitude, então deixa eu te mostrar a minha fé.
Batismo é isso. O que é o batismo? Eu estou te mostrando a minha fé. Não, pastor, eu creio em Jesus, mas não quero me batizar. Você não crê. Como é que eu sei que você crê? Quando você desceu na água. Você já viu desviado falando o seguinte? Olha, vou te falar, Jesus está voltando, hein? Tem uma guerra no Iraque, o Trump, o Lula. Jesus está voltando. E você vai continuar desviado? Não, eu sei. Se o Jesus voltar hoje, eu vou para o inferno. Você não sabe, você não crê no céu, você não, né? A pessoa, né? Não crê no céu, não crê no inferno, não crê em Jesus, não crê em nada. Porque se essa pessoa cresce em Jesus, cresce que há um céu, cresce que há um inferno, duvido que ela estava desviada, irmão. É claro que ninguém desvia se crê no céu e no inferno. Quem concorda comigo? Me mostra a tua fé, irmão. Fala com esse irmão que está do seu lado, me mostra a tua fé. O que é a ceia? Quem não participa da ceia não crê que Jesus morreu e ressuscitou. Por quê? Quando eu pego a ceia nas minhas mãos, eu estou mostrando para você, olha aqui, ó, eu creio, eu estou comendo, eu estou te mostrando a minha fé. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo o seguinte: você crê que Jesus é o teu provedor? Creio. Você é dizimista? Não. Então você não crê, irmão. É claro que você não crê. Por quê? Não, pastor, porque se eu devolver o meu dízimo, pode ser que vai faltar. Então você não crê que ele é o teu provedor. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo: Senhor, aqui, o senhor está vendo, né? Está todo mundo vendo aqui, olha a minha fé, eu creio, ele é o meu provedor. Mostra-me a tua fé. Para não ficar chato, fala com outra pessoa agora, me mostra a tua fé. Vamos lá? Vamos seguir? Você crê que existe um Deus só? Olha como é que o Tiago... Você acha que eu sou grosso, irmão? Tiago era pior, tá? Olha o Tiago escrevendo. Você crê que existe um Deus? Parabéns. Muito bem, até o diabo crê. Grosso, né, irmão? Ignorante, né? Você crê que existe um Deus? Você quer um prêmio? Parabéns, o diabo também crê. Só que a diferença é: me mostra que você crê. Olha o que ele diz. Insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Ele continua dizendo: não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vamos lá. Você pode ver que tanto a fé como as obras atuavam juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Irmão, a tua fé cresce quando você pratica. A tua fé é aperfeiçoada quando você pratica. Deixa eu fazer um teste rápido com você aqui. Quem tem algum sonho, algum objetivo, algum milagre de Deus que você crê que Deus vai fazer? Pode levantar a mão, não é pegadinha não, irmão. Eu creio, tá? Eu quero te aconselhar. Não é pegadinha não vou falar, crê nada. Não é não. Eu quero te aconselhar e te perguntar: o que você pode fazer para praticar essa fé? Lembra que eu falei na semana passada? Eu cria que Deus ia me dar um carro. Eu precisava aperfeiçoar minha fé. A minha fé precisava ser mostrada, praticada, aperfeiçoada. O que eu fiz? Comprei um chaveiro e aluguei uma garagem. Pastor, por que você alugou uma garagem e você tem um carro? Porque eu cria. Deixa eu te contar uma história. Ouve essa história aqui. Certa vez, presta atenção nessa história aqui, você vai entender. Certa vez, uma igreja lá no Nordeste, muitos meses sem chover, muitos meses. E a igreja estava orando assim, Senhor, envia chuva. Senhor, envia chuva para essa igreja, envia chuva para essa terra. A igreja orando. Pega isso aqui, irmão. Senhor, envia chuva. Um dia, antes de sair de casa, a criança pegou o guarda-chuva. Aí saiu. Aí o pai falou: descebou, moleque. Tu tá maluco? Faz meses que não chove nessa terra. Para onde tu vai com esse guarda-chuva? Aí o filho falou: pai, nós não estamos orando para chover?
Aquele dia caiu uma chuva torrencial lá naquele lugar. Mas só quem estava crendo era o garoto, né? E Deus só esperou alguém levar o guarda-chuva para enviar a chuva. Aí eu te pergunto, e o seu guarda-chuva, cadê? Ei, irmão? Você está orando por chuva, mas não pega um guarda-chuva? Então você não crê. Pensa nisso aí. Se eu pudesse, eu queria que você escrevesse os seus sonhos. Escreve. E pensa, o que eu posso fazer para mostrar a minha fé? O meu sonho é fazer uma faculdade, pastor. Você já foi lá fazer a matrícula? Você já foi lá ver o preço? Já foi lá se inscrever? Não sei, faz alguma coisa. Pastor, o que eu preciso, eu estou orando a Deus por um trabalho. Então, irmãos, arruma sua marmita de manhã, bota na mochila e sai 6 horas da manhã. Ah, pastor, mas isso é coisa de maluco. Quem disse que a fé é coisa de gente normal? Não é? A fé é coisa, irmão, vou compartilhar com vocês aqui. Pela fé, testemunho de coisas materiais, coisas bobas da minha vida. Pela fé, eu tirei minha habilitação sem pagar R$1. E quando eu falei isso, na época, minha filha, ela não era ainda muito... Não é que ela era muito crente, é que ela não cria, né? Ela era pequena. Aí eu falei para ela assim, eu vou tirar minha habilitação. Como é que você vai tirar, pai? Você não tem dinheiro? Eu falei, eu não preciso de dinheiro para tirar a habilitação. Aí a gente foi lá, a Carla, que sempre teve mais fé que eu, foi lá. E essa pessoa era da minha família, mas nem tinha muito contato comigo. Nem tinha. Aí ela foi lá, para saber o preço da habilitação. Aí ele falou assim, para quem que é essa habilitação? A Carla falou, não, é para o João. Aí ele falou assim, eu nunca mais eu fiz isso, mas pode falar com o João que eu vou dar a habilitação para ele. Aí eu tirei minha habilitação sem dinheiro. Aí o meu carro, eu não tinha dinheiro de entrada, não tinha nome limpo, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Mas eu aluguei a garagem. Pouco tempo depois alguém falou, você não quer comprar meu carro não? Eu falei, amém. Aí quando a gente foi comprar a nossa casa, foi a Carla de novo, irmão. A Carla é uma bênção na minha vida. A gente morava numa casa e a Carla falou para o dono da casa assim, ousada ela, né? Não é arrogância não, é ousadia. Ela falou para o dono da casa assim, aqui, nós vamos comprar a tua casa. Aí o cara falou assim, pode ser, né? Quanto de dinheiro que você tem para me pagar? Ela falou, não tem dinheiro nenhum. Mas essa casa vai ser minha. E ela ficava declarando isso, ela ficava falando para mim, João, essa casa aqui vai ser nossa, a gente vai comprar. Aí o cara chegou para ela e falou assim, é o seguinte, chegou para a gente, né? Falou, aquele cara ali da rua de cima, não sei o quê, ele vai me dar tantos mil, mais um carro, não sei o quê, eu vou vender para ele, vocês vão ter que sair da casa. Ela falou, você que sabe, mas a casa vai ser minha. Faz o que você quiser, mas a casa vai ser minha. Ele foi embora. Alguns meses depois ele voltou chateado da vida. Olha só, faz o seguinte, quanto é que vocês podem me pagar? Porque a minha esposa disse que eu só vou vender a casa se for para vocês. Vocês têm dinheiro? Não, nem de entrada eu não tenho dinheiro, só posso começar a te pagar no mês que vem. Então tá bom, vai pagando aí quando vocês puderem. Então, irmãos, você já vivi tanto milagre assim, mas tudo foi por uma palavra, uma declaração, um ato, algo que eu pratiquei e que aquilo aperfeiçoou a minha fé. Próximo verso. Para a gente encerrar, cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus. Deixa eu te perguntar o seguinte, Abraão creu em Deus, sim ou não? Como é que a gente sabe que ele creu? Quem pode me explicar? Como é que eu sei que Abraão creu? Ninguém sabe. Sabe como é que eu sei que ele creu em Deus? Porque ele levou o filho dele até lá em cima. Ele amarrou o filho dele. Ele preparou a lenha. Ele levantou o cutelo. E ele desceu o cutelo.
Mas ele não creu que Deus, se você ler a Bíblia, você vai entender, ele não creu que Deus ia matar o filho dele, ele creu que Deus ia ressuscitar o filho dele. Como é que ele creu que ia ressuscitar? Claro, ele creu tanto que Deus ia ressuscitar, que ele desceu a faca, irmão. Porque ele, quando subiu o monte, ele falou, nós adoraremos e nós voltaremos. Porque eu vou subir, eu vou enfiar a faca, de algum jeito Deus vai ressuscitar o meu filho e eu vou descer com ele. Deus falou, rapaz, agora eu vi que você creu, hein? Porque se você não subisse nesse monte com esse menino, você não adianta falar que creu, porque você não crê não. Porque só crê quem pratica. E quem pratica vive o milagre. Amém, irmão? Fala assim comigo, mostra-me a tua fé. Então, irmãos, a fé é gerada ao ouvir, mas só é ativada ao praticar. Então eu quero encerrar aqui dizendo isso. Se nós queremos amadurecer, crescer, ser feliz, se nós queremos ver milagres, se nós queremos receber de Deus, primeiro você precisa ouvir, guardar e praticar a palavra. Segundo, você tem que pegar essa fé que foi gerada e colocar em prática, em prática, em prática. Eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo só. Você crê que Deus renova as forças? Quem crê que Deus renova as forças? Eu também creio. Sabe por que eu creio? Léo, encontrei com meu amigo ali, né? A gente falou disso, né? Falei mesmo? Hoje eu acordei 5 horas da manhã, saí 5:30 da manhã de casa, fui para o Rio, passei o dia todo no Rio de Janeiro, dirigindo, trabalhando, subi o Rio dirigindo. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estava com sono, eu estava com as pernas doendo, eu estava cansado, eu estava sem energia nenhuma. Sem energia nenhuma. Quase que eu comprei como é que é o nome? Um Red Bull. Mas eu nunca tomei isso, irmão. Eu fiquei com medo de tomar isso e dar um treco. Nunca tomei esse negócio, sei lá se é crente, não sei nem se tem álcool, não tem. Sei lá, irmão, sei lá. Toma esse troço, meu coração dispara lá, eu dou um treco, imagina? Não. Mas eu creio que Deus renova as forças. Sabe o que eu falei dentro do carro? Não, já sei. Eu sei o que eu vou tomar. Eu vou tomar uma porção do Espírito Santo que eu vou ficar renovado. Aí o que eu fiz? Cheguei na igreja. Eu vim para a igreja. Como é que eu creio? Você sabe que eu creio que Deus renova as forças? Porque eu vim. Porque se eu falar o seguinte, não, eu creio que Deus renova as minhas forças, mas eu vou para casa descansar. Então eu não creio. Então eu vim. Chegou aqui, eu sentei aqui, irmão. Ministro de louvor ali, sabe o que eu fiquei fazendo aqui? Orando em línguas. Baixinho, orando em línguas. Renovando minhas forças, irmão. Renovando minhas forças. Irmão, quando o louvor começou, eu já estava, polichinelo. Acabou, irmão. Estou renovado. Porque eu creio que o Senhor renova as forças. Por isso que eu venho cansado. Porque eu creio que Ele renova as forças. Amém, Léo? Está renovado, Léo? Aleluia. Aí, irmão. Quem crê, pratica. Quem não pratica é porque não crê. Amém?